Você acorda, pega o celular, segue a mesma rotina matinal, come o mesmo café da manhã, pensa os mesmos pensamentos, reage aos mesmos gatilhos, sente as mesmas emoções, vai dormir prometendo que amanhã será diferente. E então acorda novamente. Os mesmos padrões, as mesmas respostas, a mesma vida, apenas com roupas diferentes. Todos falam sobre quebrar ciclos e criar mudanças. Mas aqui está o que ninguém te conta: você não está preso na sua vida. Você está preso na sua forma de observar a vida. E essa observação está literalmente criando a realidade da qual você tenta escapar. Você está vivendo dentro do que a física quântica chama de loop do observador. E até que você entenda como sua consciência está gerando os padrões que experimenta, permanecerá preso numa repetição infinita da mesma energia, da mesma frequência, do mesmo padrão se repetindo sem parar. Mas existe algo que muda tudo. No momento em que você entende como a observação cria a realidade, você não apenas quebra o loop. Você se torna o arquiteto consciente de uma configuração quântica completamente nova de experiência. Neste exato momento, enquanto você está lendo isso, pensa que está observando sua vida. Mas o que realmente está acontecendo é muito mais profundo e revolucionário do que qualquer coisa que te disseram sobre desenvolvimento pessoal ou manifestação. Sua consciência não está apenas presenciando sua experiência. Sua consciência está ativamente, continuamente, mecanicamente selecionando qual versão da realidade vem à existência momento após momento. A razão pela qual você continua vivendo a mesma vida é porque continua fazendo as mesmas observações, que continuam colapsando o campo quântico nos mesmos padrões, que continuam gerando as mesmas experiências, que continuam reforçando as mesmas observações. Este é o loop do observador e você esteve preso nele toda a sua vida sem perceber. Pense sobre esta manhã, antes mesmo de abrir os olhos. Qual foi seu primeiro pensamento? Foi: que possibilidade incrível está disponível para mim hoje? Ou foi o mesmo padrão mental familiar que você executa há anos? Outro dia igual, mesma coisa. Lá vamos nós de novo. Esse primeiro pensamento, esse primeiro momento de consciência se conectando com a possibilidade, imediatamente colapsou o potencial infinito no padrão familiar do mesmo dia, mesma vida. E a partir desse momento, cada observação seguinte confirmou e reforçou esse colapso inicial. Você observou seu reflexo e viu o mesmo rosto com as mesmas limitações percebidas. Você observou seu ambiente e viu o mesmo espaço com a mesma energia. Você observou seus relacionamentos e viu as mesmas dinâmicas com as mesmas pessoas desempenhando os mesmos papéis. Cada observação não foi neutra. Cada observação foi uma escolha ativa sobre qual realidade você estava trazendo à existência. A física quântica revela algo que transforma completamente tudo. Observação não é passiva. Observação é criativa. Observação é o mecanismo através do qual a consciência transforma a possibilidade infinita em experiência específica. O efeito observador na mecânica quântica mostra que as partículas existem em superposição. Elas existem em todos os estados possíveis simultaneamente até o momento em que são observadas. No momento da observação, a função de onda colapsa e uma realidade específica se manifesta. Sua vida funciona exatamente da mesma maneira. Toda manhã você acorda numa possibilidade infinita. Cada momento oferece acesso a realidades potenciais ilimitadas. Mas no momento em que observa através da lente da mesma vida de sempre, você colapsa toda essa possibilidade no padrão familiar. E então vive dentro dessa realidade colapsada se perguntando por que nada nunca muda. Aqui é onde a maioria das pessoas fica presa. Elas pensam que a solução é mudar suas ações, mudar suas circunstâncias, mudar seu mundo externo. Mas o loop do observador não opera no nível da ação. Opera no nível da consciência. Opera no nível de como você observa, o que determina o que você experimenta, o que determina quem você se torna. Deixe isso assentar por um momento. Você não está preso nas suas circunstâncias. Você está preso na sua observação das suas circunstâncias. E sua observação está literalmente criando as circunstâncias que você continua tentando mudar. Como você quebra o loop do observador? Como sai do padrão repetitivo da mesma vida com roupas diferentes? Você aprende a observar diferentemente. Aprende a colapsar o campo quântico em novos padrões. Aprende a se tornar um observador consciente em vez de um repetidor inconsciente. E aqui é onde tudo muda de teoria para prática incorporada.
O primeiro passo é tornar-se consciente dos seus padrões padrão de observação. A maioria das pessoas passa pelos dias completamente inconsciente de como está observando sua realidade. Elas acordam, imediatamente se conectam à mesma frequência mental, olham para a vida através da mesma lente perceptual e se perguntam por que nada muda. A observação consciente começa com o que chamo de pausa quântica. Antes de observar qualquer coisa, antes de se envolver com seu reflexo, seu ambiente, seu dia, seus relacionamentos, você pausa. E nessa pausa, reconhece que este momento contém possibilidade infinita. Este momento não é predeterminado. Este momento não é a continuação inevitável de ontem. Este momento é um campo quântico de potencial puro esperando sua observação consciente para colapsá-lo em experiência específica. Tente isso agora mesmo. Pause. Respire. Olhe ao redor do espaço onde está. Mas em vez de ver o quarto familiar com os objetos familiares carregando a energia familiar, veja pura possibilidade. Veja potencial quântico. Veja um campo de consciência esperando sua observação para dar forma a ele. Sente a diferença. Essa mudança em como você está observando imediatamente muda o que está disponível para ser experimentado. Mas aqui é onde a maioria das pessoas para. Elas têm um momento de consciência expandida e então imediatamente voltam ao padrão familiar de observação. A chave é aprender a sustentar nova observação tempo suficiente para ela colapsar em nova experiência, que então reforça nova observação, que cria nova experiência. É assim que você reverte o loop do observador. Em vez de observação inconsciente criando experiência indesejada criando mais observação inconsciente, você pratica observação consciente, criando experiência desejada, criando mais observação consciente. Deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona. A maioria das pessoas observa seus relacionamentos através da lente da história. Elas veem seu parceiro, família, amigos e imediatamente sua consciência acessa todos os padrões acumulados, todas as dinâmicas passadas, todos os papéis e expectativas estabelecidos. Essa observação instantaneamente colapsa o campo quântico na dinâmica familiar do relacionamento. Mesmas conversas, mesmas reações, mesmos padrões se desenrolando de formas ligeiramente diferentes. Mas e se você aprendesse a observar seus relacionamentos através da lente da possibilidade infinita? E se toda vez que encontrasse outra pessoa, em vez de imediatamente acessar o padrão histórico, você pausasse e reconhecesse que este momento contém potencial ilimitado para conexão, compreensão, amor, crescimento? Quando você observa seu parceiro como possibilidade infinita em vez de como o histórico acumulado do relacionamento, algo profundo acontece. Você literalmente acessa uma versão diferente dessa pessoa. Você colapsa o campo quântico numa nova configuração relacional e eles respondem a partir desse novo espaço, o que reforça sua nova observação, o que cria mais experiência nova. Isso não é pensamento positivo. Isso não é fingimento. Isso é mecânica quântica aplicada à consciência. É entender que sua observação está literalmente determinando qual versão da realidade você experimenta. O mesmo princípio se aplica a como você observa sua carreira, suas finanças, sua saúde, sua criatividade, seu crescimento espiritual. Cada área da sua vida existe em superposição quântica até sua observação colapsá-la em experiência específica. E se você continua observando através da mesma lente, continua obtendo a mesma experiência. Mas mude sua observação e você literalmente acessa diferentes linhas temporais, diferentes possibilidades, diferentes versões da sua vida que já existem no campo quântico esperando sua consciência chamá-las à manifestação. Agora, sei o que alguns de vocês estão pensando. Isso parece simples demais. Se mudar minha observação muda minha realidade, por que nem todo mundo faz isso? Por que as pessoas ficam presas nos mesmos padrões por anos, décadas, vidas inteiras? E aqui está a verdade profunda que explica tudo. A maioria das pessoas está viciada nos seus padrões de observação. Elas são energeticamente viciadas na forma familiar de ver, sentir e experimentar a realidade, mesmo quando essa realidade causa sofrimento. Seu cérebro está programado para buscar padrões e repeti-los. Seu sistema nervoso está condicionado a retornar a estados familiares mesmo quando esses estados são limitantes ou dolorosos. Sua identidade é construída em torno de formas consistentes de observar e responder à vida. Quebrar o loop do observador não é apenas sobre mudar seus pensamentos.
É sobre reconfigurar todo o seu relacionamento com a consciência em si. É por isso que a transformação requer mais que informação. Requer prática incorporada. Requer treinar sua consciência para observar diferentemente mesmo quando cada parte do seu condicionamento está puxando você de volta ao padrão familiar. Mas alcançar transformação real requer entender algo que a maioria das pessoas perde. Seus padrões de observação não são apenas mentais. Eles são energéticos. Eles são vibracionais. Todo o seu ser, seus pensamentos, emoções, crenças, memórias, expectativas, medos, desejos, criam uma assinatura energética específica que atua como um diapasão no campo quântico. Você literalmente vibra na existência as realidades que combinam com sua frequência energética. Se essa assinatura energética permanece a mesma, as experiências que colapsam em sua realidade permanecem as mesmas. Mesma vibração, mesma manifestação. Muitas pessoas tentam manifestar abundância enquanto carregam padrões profundos do sistema nervoso de escassez. Usam afirmações, visualização, pensamento positivo, mas seu corpo ainda está vibrando em modo de sobrevivência. Suas células ainda carregam a memória de não ter o suficiente, não estar seguro, não ser digno. Então, não importa o que façam mentalmente, sua assinatura energética continua colapsando o campo quântico em experiências de limitação. O loop do observador não é apenas sobre como pensam sobre dinheiro, é sobre como todo seu ser se relaciona com recursos, segurança, dignidade. Cada momento se torna uma oportunidade de praticar observação consciente. Cada interação se torna uma chance de colapsar o campo quântico em nova possibilidade. Cada dia se torna um laboratório para experimentar diferentes formas de se envolver com a realidade. Mas o que torna essa prática tão poderosa é que o campo quântico responde imediatamente a mudanças na observação. Você não precisa esperar meses ou anos para ver resultados. No momento em que começa a observar diferentemente, diferentes possibilidades se tornam disponíveis. No momento em que sai do loop do observador, acessa versões da sua vida que sempre estiveram lá mas invisíveis do seu ponto de observação anterior. Quanto mais você pratica a observação consciente, mais percebe que o loop do observador não estava mantendo você preso. Estava mostrando exatamente quão poderosa sua consciência realmente é. Cada padrão repetido, cada dinâmica familiar, cada experiência de mesma vida de sempre era evidência de que sua observação cria realidade. Você apenas estava criando inconscientemente. Agora está aprendendo a criar conscientemente. E aqui é onde a prática se aprofunda além de apenas mudar como você observa sua realidade externa. Você começa a observar sua realidade interna diferentemente. Começa a testemunhar seus pensamentos, emoções, sensações e padrões energéticos como fenômenos quânticos que existem em superposição até sua consciência colapsá-los em experiências específicas. Neste momento, conforme você está absorvendo essa compreensão, seu cérebro está processando aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas sua consciência consciente está processando apenas cerca de 40 bits por segundo. O que está acontecendo com os outros 10.999.960 bits de informação? Eles estão existindo em superposição quântica, esperando sua consciência selecionar quais se tornarão parte da sua realidade experimentada. Este processo de seleção, esta filtragem de informação infinita em experiência específica, é o loop do observador em ação no nível mais fundamental da sua existência. E você está fazendo isso completamente de forma inconsciente na maior parte do tempo. A maioria das pessoas experimenta seu mundo interno como fixo, como é assim que eu sou, como resultado inevitável do condicionamento passado. Mas sua realidade interna opera de acordo com os mesmos princípios quânticos que sua realidade externa. Seus pensamentos existem em superposição até você observá-los. Suas emoções existem como potencial até sua consciência dar forma a elas. Seu senso de identidade existe como possibilidade infinita até sua observação colapsá-lo em autoexperiência específica. Isso significa que você pode aprender a observar seu mundo interno tão conscientemente quanto observa seu mundo externo. Em vez de automaticamente se identificar com padrões de pensamento familiares, reações emocionais familiares, histórias familiares sobre quem você é e o que é possível para você, pode pausar e reconhecer que este momento de experiência interna contém potencial ilimitado. Você pode observar seus pensamentos como fenômenos quânticos em vez de como verdade.
Pode testemunhar suas emoções como energia em movimento em vez de como estados fixos. Pode experimentar seu senso de si como possibilidade infinita em vez de como acumulação histórica. E quando aprende a observar sua realidade interna dessa forma, algo extraordinário acontece. Você percebe que o loop do observador não estava apenas acontecendo entre você e seu mundo externo. Estava acontecendo entre você e seu mundo interno. Você estava inconscientemente observando seus pensamentos, emoções e identidade de formas que mantinham colapsando o campo quântico na mesma experiência interna, que então se projetava na mesma experiência externa. Mas agora pode quebrar o loop observador interno. Agora pode se tornar consciente de como observa sua própria consciência. E isso muda tudo. Quando você está livre da observação interna inconsciente, está livre para observar seu mundo externo a partir de um espaço completamente diferente. Quando não está preso em pensamentos repetitivos sobre quem você é e o que é possível, pode observar possibilidade infinita em cada momento. Quando não está capturado em padrões emocionais familiares, pode responder à vida a partir de presença fresca em vez de reatividade condicionada. Isso é o que significa sair completamente do loop do observador. Não apenas mudar como você vê suas circunstâncias, mas mudar como experimenta a consciência em si. E à medida que você incorpora essa compreensão mais profundamente, à medida que vive mais consistentemente a partir da presença quântica, algo bonito começa a acontecer na sua experiência diária. A vida se torna mais leve, mais lúdica, mais criativa. Em vez de sentir que está empurrando contra a realidade, sente que está dançando com ela. Em vez de experimentar escassez e luta, experimenta abundância e fluxo. Em vez de se sentir separado e isolado, se sente conectado e apoiado pela inteligência da existência em si. Isso não é porque suas circunstâncias necessariamente mudam dramaticamente, embora frequentemente mudem. É porque seu relacionamento com as circunstâncias muda completamente. Você para de se experimentar como vítima da realidade e começa a se experimentar como colaborador com a realidade. Para de ver obstáculos e começa a ver convites. Para de se sentir preso e começa a se sentir infinitamente criativo. E a partir desse espaço, a pergunta não é mais como quebro o loop do observador, mas como vivo em parceria consciente com o campo quântico. Como honro a criatividade infinita que quer se expressar através da minha perspectiva única. Como sirvo à evolução da consciência enquanto experimento a alegria, beleza e amor que são meu direito de nascimento como ser consciente. Essas perguntas levam ao que chamo de a arte de viver quanticamente. É uma forma de ser onde cada momento se torna uma tela para a criação consciente. Onde cada interação se torna uma oportunidade para despertar mútuo. Onde cada desafio se torna um convite para observar a partir de ainda maior profundidade e clareza. Na vida quântica, você não apenas quebra o loop do observador uma vez e então retorna a padrões inconscientes. Você desenvolve coerência, um estado sustentado de observação alinhada onde seus pensamentos, emoções, crenças e ações todos vibram na mesma frequência de intenção consciente. Essa coerência cria uma onda estacionária no campo quântico, um padrão estável de energia que consistentemente atrai experiências alinhadas com sua verdade mais elevada. Mas alcançar coerência quântica requer entender algo que a maioria das pessoas perde sobre consciência. Não é apenas o que você observa, mas como observa. A qualidade da sua atenção determina a qualidade da sua realidade. Atenção dispersa cria experiência dispersa. Observação fragmentada cria manifestação fragmentada. Mas atenção unificada e coerente, atenção que vem de todo o seu ser alinhado com sua verdade mais profunda, isso cria realidade unificada e coerente. Pense sobre a diferença entre olhar para algo e verdadeiramente ver. Quando você olha, está processando informação através dos seus filtros existentes, colapsando o campo quântico em padrões familiares. Mas quando vê, quando observa com olhos frescos, com mente de principiante, com admiração e curiosidade, permite que novas possibilidades emerjam. Essa qualidade de visão é o que transforma o loop do observador de uma prisão em um portal. Em vez de inconscientemente reforçar os mesmos padrões, você se torna um explorador consciente da possibilidade infinita. E à medida que desenvolve essa qualidade de visão consciente, começa a reconhecer que cada pessoa que encontra, cada situação que experimenta, cada desafio que enfrenta está perfeitamente projetado para ajudá-lo a evoluir seus padrões de observação. A vida se torna seu laboratório quântico,
oferecendo oportunidades contínuas para praticar observar a partir de estados mais elevados de consciência. Aquele relacionamento difícil não é apenas um problema para resolver. É um espelho refletindo os lugares onde seus padrões de observação ainda estão contraídos, ainda defendendo, ainda operando do medo em vez do amor. Aquele desafio financeiro não é apenas um obstáculo para superar. É um convite para examinar como você observa a abundância, como se relaciona com sua própria dignidade, como colapsa o campo quântico em torno de recursos e segurança. Cada experiência se torna um professor. Cada momento se torna uma chance de escolher observação consciente em vez de reação inconsciente. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que quebrar o loop do observador não é um destino. É uma forma de viajar pela vida com consciência desperta, com consciência quântica, com confiança profunda na inteligência que está orquestrando tudo para sua evolução mais elevada. E conforme você incorpora essa compreensão mais profundamente, conforme vive a partir da presença quântica, conforme demonstra o que é possível quando alguém se torna um observador consciente, algo bonito acontece. Você começa a inspirar outros a questionarem seus próprios padrões de observação. Sua transformação se torna permissão para outros se transformarem. Sua liberdade se torna convite para outros se libertarem. Isso é porque quebrar o loop do observador não é apenas desenvolvimento pessoal. É serviço espiritual. É uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela cura e despertar do nosso mundo. Cada vez que você quebra livre de um padrão inconsciente, cada vez que observa a partir de consciência expandida em vez de medo contraído, cada vez que escolhe amor em vez de separação, contribui para a transformação coletiva da consciência humana. Sua cura individual se torna cura planetária. Seu despertar pessoal se torna despertar universal porque todos somos parte do mesmo campo quântico. Este é seu direito de nascimento. Este é seu estado natural. Este é quem você é por baixo de todo o condicionamento que te ensinou a observar sua vida como fixa, limitada, pré-determinada. Você é consciência em si. Você é o observador. Você é aquele que colapsa possibilidade infinita em experiência específica. E quando se lembra disso, quando incorpora isso, quando vive a partir dessa compreensão, tudo muda. Não porque suas circunstâncias magicamente se transformam, mas porque você se transforma. Não porque o mundo se torna diferente, mas porque você se torna diferente. Não porque a realidade muda, mas porque seu relacionamento com a realidade muda tão completamente que você acessa versões da realidade que sempre estiveram disponíveis, mas invisíveis do seu ponto de observação anterior. E a partir desse novo espaço de observação consciente, você descobre que a vida que pensava ser sua vida era apenas uma possibilidade entre infinitas possibilidades. A realidade que pensava ser como as coisas são era apenas um estado quântico colapsado entre estados potenciais ilimitados. A identidade que pensava ser quem você era apenas uma forma de observar consciência entre formas ilimitadas de experimentar a si mesmo. Quebrar o loop do observador revela que você não está preso em nenhum padrão, limitação ou versão da realidade. Você é consciência infinita com o poder de observar possibilidade infinita em experiência manifesta. Cada manhã é um momento quântico. Cada interação é um campo de possibilidade. Cada respiração é uma oportunidade de observar sua vida como potencial infinito em vez de padrão predeterminado. A questão é, você está pronto para usar esse poder? Está pronto para pausar antes de observar e reconhecer que este momento contém potencial ilimitado? Está pronto para colapsar o campo quântico em novos padrões mesmo quando seu condicionamento está puxando você em direção à observação familiar? Porque quebrar o loop do observador não é um evento único. É uma prática contínua. É uma escolha momento a momento de observar sua vida como possibilidade em vez de padrão. É um compromisso com a consciência que requer atenção contínua, intenção contínua, disposição contínua de ver diferentemente. Mas aqui está o que sustenta essa prática. Cada vez que você observa conscientemente, cada vez que colapsa o campo quântico em nova experiência, recebe feedback imediato de que isso funciona. Você não precisa acreditar na teoria. Chega a experimentar a realidade prática. A observação diferente cria experiência diferente. Você observa sua manhã diferentemente e sente energia diferente. Observa seu trabalho diferentemente e acessa criatividade diferente. Observa seus relacionamentos diferentemente e experimenta conexão diferente. Observa seus desafios diferentemente e descobre soluções diferentes.
Cada observação consciente reforça sua compreensão de que a realidade é muito mais fluida, muito mais responsiva, muito mais criativa do que jamais imaginou. Cada momento de sair do loop do observador mostra que você é muito mais poderoso, muito mais livre, muito mais infinito do que seu condicionamento te ensinou a acreditar. E gradualmente, o que parecia prática se torna natural. O que parecia esforço se torna fluxo. O que parecia sair de padrões se torna viver em possibilidade perpétua. O loop do observador se transforma de uma prisão em uma ferramenta. A observação se transforma de criação inconsciente em arte consciente. Você se torna alguém que se move pela vida sabendo que cada momento é um campo quântico de potencial infinito esperando sua consciência para dar forma a ele. Se estas palavras despertaram algo dentro de você, se sentiram como um eco de uma verdade que já sabia mas nunca havia ouvido assim, quero que faça algo, não por mim, mas pela sua liberdade. Deixe esta frase nos comentários: eu sou o observador da minha realidade. Escreva para gravar na sua consciência que você não vai mais viver no piloto automático, que não vai mais colapsar o campo quântico nos mesmos padrões limitantes só porque é familiar. E se você quer mais conteúdo que quebra a matrix da consciência adormecida, onde a física quântica encontra a transformação real, se inscreva. Não é sobre entretenimento, é sobre revolução interna. Cada vídeo será mais uma chave para abrir as portas da sua prisão perceptual. Aperte o botão e ative o sino, porque em um mundo de repetição inconsciente, consciência quântica é o bem mais raro. Agora desligue este vídeo, mas não desligue essa nova forma de observar que acabou de se ativar dentro de você. Saia diferente, veja diferente, responda diferente. Pause antes de observar. Reconheça a possibilidade infinita em cada momento. Colapse o campo quântico conscientemente. Porque lembre-se, quem desperta para o poder da observação consciente nunca mais volta a dormir no loop do observador. Até que nos encontremos no próximo momento quântico de transformação.